Olá, pessoal que acompanha aqui mais uma live na página do site palavrasdecinema.com. Quero convidar você para acompanhar mais algumas conversas, diálogos, um pouquinho sobre sétima arte aqui comigo. Eu sou Rafael Amaral, sou crítico de cinema, e hoje a gente vai falar de um cineasta famoso, né, que ganhou bastante fama ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, que é o Michael Haneke, que apesar de ter bastante tempo como cineasta, já está aí na praia há bastante tempo, ele tem sido mais lembrado depois do filme Violência Gratuita, que é de 1997. Apesar de ele ter feito bastante já, vários filmes antes de 97, ele é mais lembrado, ele começou a chamar mais atenção a partir desse filme, tá? A gente vai falar um pouquinho de todos os filmes dele hoje, alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase, mas eu quero dar uma passada por toda a filmografia do Michael Haneke e tentar dizer também, né, aqui, porque ele é um cineasta importante, porque vale a pena a gente assistir os filmes do Michael Haneke, ok? E também, antes de a gente começar, quero lembrar que o site é palavrasdecinema.com. Quero lembrar que você pode deixar aqui seu comentário, sua dúvida, sua dica, pode, sei lá, dizer aqui o que você quiser, ok? A gente só não vai usar, né, aí a espaço com maldade, mas pode deixar seus comentários, perguntas, enfim, pedido de dicas para próximas lives, fiquem à vontade, ok? E pode compartilhar, curtir à vontade. Gente, vamos começar falando do Michael Haneke. O diretor já ganhou 2 Palmas de Ouro pelo filme A Fita Branca e também pelo filme Amor. Ele é muito conhecido por ser um chamado cineasta da crueldade, por fazer um cinema da crueldade, como eu coloquei aqui o título, né? Michael Haneke, o cinema da crueldade. Mas eu acho que a gente vai tentar ir um pouquinho além disso, não só falar da questão da violência, o fato de ele ser cruel ou não, de tentar captar a emoção do espectador pelo choque, pela ênfase na violência, porque ele tem sido muito carimbado, muito taxado por ser alguém assim, né? Tipo, um autor que trata da violência e por isso que ele chama tanta atenção, ou por ser um diretor talvez apelativo, como alguns detratores do Michael Haneke costumam dizer, mas eu acho que tem um cinema consciente pulsando aí, muito forte, muito interessante, que vai questionar justamente a questão da imagem na nossa sociedade atual, na nossa sociedade contemporânea. A imagem das câmeras portáteis, primeiro das câmeras de vídeo, e atualmente, a gente vai chegar até o último filme dele, que é o Happy End, que a gente vai falar um pouquinho da questão das câmeras de celular, que na verdade elas acabam desempenhando uma função muito semelhante, mas aí ele está se adaptando aos novos tempos, né? Falando das câmeras de celular e como as pessoas utilizam essas tecnologias portáteis nas suas vidas e como muitas vezes elas são influenciadas pela estética da televisão e pela violência do cinema hollywoodiano, porque o Haneke também ele vai fazer uma abordagem e uma crítica a essa violência do cinema hollywoodiano. O primeiro filme dele de sucesso no cinema é o longa-metragem O Sétimo Continente, que é de 89 e é muito bom, é excelente esse filme. Ele tinha feito alguns filmes antes, vamos lembrar aqui, o Haneke ele é formado em psicologia, filosofia e, se eu não estou enganado, teatro também, e ele já fez alguns trabalhos no teatro. E ele fez alguns filmes para televisão, que é uma fase da carreira dele pouco conhecida e a gente no Brasil não teve muito acesso ainda esses filmes. Mas no cinema, o primeiro longa dele é O Sétimo Continente, que é o primeiro filme da chamada trilogia da frieza, que já dá, né, bem a tônica do que a gente está falando desse cinema, que é um cinema da frieza, da crueldade. E é o primeiro filme dele, que é a história de uma família que está, digamos, se autodestruindo. Né, e é muito forte, né? Tem uma criança, tem uma menina pequenininha, pai e mãe, e essa questão do círculo familiar vai ser um assunto muito caro para o Michael Haneke. Né? A gente vai ver essa situação no vídeo de Benny, novamente, a gente vai ver essa situação no Cachê, depois, a gente vai ver essa situação em A Fita Branca, no Amor, essa questão do círculo familiar, da relação entre os familiares, pai, mãe, filhos, e como essa sociedade começa a se autodestruir, ou se destruir de dentro para fora, porque a família começa a se detonar, começa a se minar de dentro da casa. E esse filme, o Sétimo Continente, e esse título parece que é uma alusão a um desejo de fuga, né? Essas pessoas estão querendo fugir para um paraíso que não conseguem, um outro continente que não existe. É muito interessante. E o filme começa, quem assistiu sabe, começa dentro de um lava-rápido, né? Eles estão passando com o carro
o carro está sendo lavado, eles estão dentro do carro e tal, que dá uma ideia já de uma falsa limpeza ali, uma tentativa de limpeza, da questão da água lavando o carro ali. É uma cena forte, simples, porém forte e muito significativa. E o filme seguinte do Haneke também é um filme violento, um filme, talvez, tem cenas violentas. Eu acho que o Sétimo Continente ele não é tão violento pelo que ele mostra, mas ele é muito mais violento pelo que ele sugere, essa questão da autodestruição familiar. E no vídeo de Benny, ele parte para uma violência mais explícita, quando ele vai contar a história de um garoto, o Benny, que tem uma câmera de vídeo, que é um rapaz que cresceu nessa geração do vídeo, ainda do analógico, mas geração na qual os jovens e as pessoas têm acesso às câmeras e começam a produzir vídeos. E é interessante que nesse filme, assim como no Violência Gratuita, o Haneke ele vai usar o mesmo ator, né, que é o Arlo Frisch, eu acho que é o nome do garoto. O vídeo de Benny é o primeiro filme dele e o Violência Gratuita é o segundo filme dele. E ele vai usar esse menino como uma espécie de reflexo de um garoto de classe média, um garoto de uma família, digamos, um pouco abastada, classe média, e que pratica violência. E por que esse garoto pratica violência? Né? O Haneke ele vai responder isso de uma forma mais clara no filme Violência Gratuita, que é a violência pela violência, é a violência como um desejo de ser praticado, como um esporte, como uma coisa gratuita mesmo, e que ele vai expor ali. O vídeo de Ben é a história de um menino, como eu disse, que tem uma câmera, e que um dia leva uma garota para casa dele, uma menina que tem ali a idade dele, um pouquinho mais nova, e ele mata essa menina, e grava, e faz o vídeo. E depois a situação vai passar para a família dele, que fica sabendo da morte. E aí o filme vai tomar umas proporções inimagináveis. É muito forte, é muito cruel, né? Mas também é muito real. Os filmes dele, principalmente nessa primeira fase, são filmes muito realistas, ainda que não escondam digamos, uma necessidade, muitas vezes, de você mostrar a falsificação, como ele vai fazer descaradamente no Violência Gratuita, até como uma forma irônica, né? Quando o personagem, por exemplo, pisca para o espectador no filme Violência Gratuita. O filme seguinte, depois do vídeo de Benny, é um filme curioso, chamado 71... é um nome longo, deixa eu pegar aqui. 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso. Olha que nome longo, né? 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso, que é um filme que o pessoal chama de filme coral. É um filme com várias personagens interagindo. E é interessante notar como ele usa as elipses nesse filme, que entre uma situação e outra, ele sempre insere um tempo ali, né? Um tempo escuro, né? Um quadro escuro antes de uma nova situação começar. Como se ele estivesse demarcando isso toda hora para o espectador. Essa elipse, né? Que a gente chama no cinema, que é o corte temporal, a elipse nesse filme. Que é um filme que eu já vi há algum tempo, como todos os outros filmes dessa trilogia, da trilogia da crueza, mas são da frieza, né? Mas são filmes que me marcaram bastante, que eu indico, tá? Inclusive, vou até já mostrar para vocês, eles saíram recentemente no Brasil, em um box do selo Obras Primas do Cinema, Michael Haneke, Trilogia da Frieza, com os 3 filmes aqui, os primeiros filmes do Haneke na tela grande, no cinema. E depois, gente, o que a gente tem aqui no Brasil disponível é o Castelo, que é o filme seguinte dele, ó, que saiu nessa coleção da Folha de São Paulo. Essa coleção aqui dos grandes livros no cinema, que obviamente é uma adaptação do Kafka, do livro, o famoso livro do Franz Kafka, que é o Castelo. E é uma adaptação, algumas pessoas, quem principalmente gosta de comparar livro com filme, eu não gosto, eu acho uma bobagem isso, eu acho que filme e literatura são linguagens diferentes, mas quem gosta de fazer essas comparações vai encontrar um filme, digamos, muito fiel, né? Eu não gosto também de dizer isso, porque, como eu disse, são linguagens diferentes, mas é fiel ao original. Porque o Haneke é um diretor muito... pelo menos quem trabalha com ele diz isso, que ele é muito obsessivo pelos detalhes, ele segue o texto do roteiro à risca, e nesse filme a gente percebe essa necessidade de ser extremamente fiel ao Franz Kafka, a ponto de terminar o filme, digamos, no mesmo momento que o Kafka terminou o livro, ou melhor, o Kafka nunca terminou esse livro, né, porque foi o último livro dele, e ele morreu antes de terminar esse livro. E o filme termina com uma frase na tela dizendo: aqui terminam os manuscritos, né, os manuscritos de Franz Kafka. E a impressão que você tem é que é um filme sem fim, assim como é um livro sem fim.
mas para a gente ter uma ideia da fidelidade do Michael Haneke a esse texto consagrado do Franz Kafka. Depois do Castelo, ele vai dirigir o filme que vai chamar a atenção da crítica internacional para o cinema do Michael Haneke, que é o Violência Gratuita, que é até hoje um dos filmes mais famosos dele e também um dos mais controversos, né? Que é esse aqui, ó, que saiu recentemente também pelo selo Obras-Primas do Cinema. Inclusive, esse selo tem prestado um serviço importante para quem é cinéfilo no Brasil, né? O que é muito bom. As cópias estão boas, estão em boas qualidades, e são filmes bons, tá? O Violência Gratuita, já vou avisar, quem não tem estômago forte, quem não gosta de filme violento, é recomendável pular, tá? Porque ele é um filme muito forte, mas analisando o filme com mais cuidado, você vai perceber que ele não quer só apresentar a questão da violência, ele quer ir muito além do que essa violência está se apresentando ao espectador. E a gente começa a perceber isso quando esses personagens, os jovens assassinos, eles estão interagindo, na verdade, muito mais com a gente do que com os outros personagens. E esses jovens e os outros personagens também, eles estão participando de um jogo, digamos assim, no qual o Haneke está flertando com o espectador. É como se ele dissesse o tempo todo que aquilo que o espectador está vendo nada mais é do que uma manipulação cinematográfica descarada, que Hollywood utiliza o tempo todo, mas ali ele utiliza com pitadas de crueldade e ironia. Tá? Para provocar mesmo, para cutucar o espectador. Né? E tem cenas emblemáticas nesse filme, eu vou citar algumas. Tá? Tem aquela cena, por exemplo, da morte do menino, que é talvez a cena mais terrível do filme, mas é curioso porque nessa cena a gente não vê a morte do menino, né? Que a câmera faz um movimento panorâmico, a gente está em um plano médio, ele faz um movimento panorâmico e ali a gente vai para outro quadro, quer dizer, para outro ambiente, e a morte ocorre em outro ambiente, quer dizer, o que a gente chama no cinema de fora de quadro. A situação está ocorrendo em outro ambiente, fora do quadro em que a gente está, mas a gente está ligado no outro quadro, onde está ocorrendo a ação. E ele joga, né, com essa construção cinematográfica muito consciente, para justamente deixar o espectador uma pilha de nervos. E muitas vezes a gente é impelido, né, a desejar ver o que está acontecendo no outro quadro, mesmo sabendo que aquilo é terrível. E outras situações também, como eu já citei aqui, aquele momento que o personagem de um dos assassinos, né, o Arlo Frisch, eu acho que é o nome dele, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, Arno Frisch, ele pisca, ele olha para a câmera, ele nitidamente olha, ele quebra, né, o que a gente chama de quarta parede, ele olha para o espectador, ele flerta com o espectador, como se ele dissesse, eu sei que isso aqui tudo é um jogo, é uma falsidade, e eu estou flertando com você que está aí. Só que mesmo você sabendo que tudo isso aqui é uma falsidade, você ainda está se emocionando e está roendo suas unhas. Quer dizer, é muito irônico o que ele faz. E claro, a gente vai chegar no ponto máximo da ironia do filme, que é a sequência do controle remoto, né, gente? Quem assistiu lembra, quando tem aquela morte, o cara vai lá, pega o controle remoto, volta a fita e tem uma segunda chance para praticar o mal. E não deixa que a família vença. Isso é muito curioso, né? Porque o Haneke está mostrando e está nos questionando sobre a manipulação no cinema, a manipulação do vídeo, a manipulação da televisão, e tem a todo momento aquela televisão ligada, né, nos incomodando. E isso é uma coisa muito comum nos filmes do Haneke também, nessa questão da televisão. E a gente vai ver isso muito forte no Cachê, que é aquele filme que ele fez em 2005 com a Juliette Binoche e com a Danielle Auteuil, que são dois atores fantásticos. E o Violência Gratuita vai chamar a atenção do mundo, né, em relação ao Michael Haneke. Nesse DVD que eu mostrei para vocês, do Violência Gratuita, tem uma curta entrevista, um curto documentário com o Michael Haneke, que é o Sergei Tobiana, que está entrevistando ele, e ele fala e pergunta o que é o filme para ele, né? E ele diz justamente isso, que a ideia de fazer esse filme surgiu justamente de uma crítica ao mundo imagem que a gente vive, né? Essa questão hollywoodiana, da manipulação de imagem, do uso excessivo da violência, e ele queria justamente apresentar personagens não pobres ou marginalizados, ou figuras que estariam praticando a violência porque não tem onde cair morto, ou porque pratica porque está à margem da sociedade. Ele quis mostrar pessoas, jovens abastados, de classe média ou classe média alta, que praticam a violência simplesmente por diversão, né? Os jogos
o título de estudo, o título original, né? Funny Games, né? Esses jogos engraçados. E justamente pessoas que talvez seriam, pelo menos dá a entender, que esses jovens seriam influenciados pela televisão. E a gente sabe que isso não é um caso, que as coisas acontecem assim, né, gente, na vida real também. Né? Jovens ou homens ou pessoas que matam outros por diversão. Teve aquele caso do índio no Brasil que ficou emblemático, quando jogaram fogo no índio, enfim. Mas não é isso que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, o Haneke, ele pega um espelho da realidade, ele reflete a realidade em que ele está vivendo, fazendo uma crítica a esse mundo-imagem que a gente vive. E que vai também ao encontro da ideia da câmera de segurança ou da câmera intrusa do cachê, né? Porque aquela câmera vigilante que está vigiando as pessoas e as incomodando. E, principalmente, né, criando o suspense do filme. Veja como uma câmera seca, crua, em um plano geral, né? Você está vendo todo o ambiente do bairro ali, praticamente, as casas, tudo, no cachê, e você começa a sentir medo daquilo. Quer dizer, uma imagem que deveria ser uma imagem do nada, digamos assim, né, entre aspas, ela nos provoca medo, repulsa, suspense também. E ele não precisa exatamente do close, estourar o close no rosto, ou tem várias cenas violentas que ele mostra com um plano médio, ou um plano em conjunto, ou seja, com uma distância maior da câmera. E sempre com aquela proposta da estética da câmera de vigilância, ou da câmera intrusa. Eu pulei para uma cachê, mas deixa eu voltar um pouquinho, que eu quero falar antes de outros filmes que são importantes do Haneke, que é o próximo... esse aqui é muito legal, que é o Código Desconhecido, tá? Todos aqui eu tenho em DVD. O Código Desconhecido é o filme que ele... Primeiro, que é a Juliette Binoche. Esse filme, como o Michael Haneke obteve muito sucesso com o Violência Gratuita, a Juliette Binoche, ela viu Violência Gratuita, ela assistiu, ficou encantada, ela gostou do filme, e ela procurou o Michael Haneke, dizendo, olha, eu quero trabalhar com você. Não importa em qual roteiro, em qual filme, eu quero trabalhar com você. O produtor, né, um produtor que eu não vou me lembrar o nome agora, também queria trabalhar com o Michael Haneke, e aí se juntaram os três, o produtor, o Haneke e a Juliette Binoche, para fazer esse filme. Só que o Haneke não tinha história ainda, ele não tinha uma ideia de que filme ele queria fazer. E circulando por Paris, pela Europa, ele começou a perceber essa questão das pessoas à margem da sociedade. De certa forma, ele já havia tratado desse assunto nos 71 Fragmentos, né, do que eu já citei aqui, e ele bolou uma outra história, digamos assim, um outro mosaico de vidas para contar essa história do Código Desconhecido, que eu acho um filmaço também. Eu gosto muito da interpretação da Juliette Binoche. O filme começa, antes dos créditos, tem aquela cena das crianças na escola, né, daquela apresentação teatral, que é muito bonita essa cena, e depois tem aquela cena do plano sequência da rua, em que há uma briga, que é o momento que os personagens se encontram ali. Eles se tocam ali naquela briga na rua, e que a Juliette Binoche já está nessa sequência do filme, que é um plano de sequência belíssimo, por sinal, né? E é um filme curioso, vale a pena, é muito difícil de encontrar o DVD, viu, gente? Eu tive sorte, eu encontrei seminovo esse DVD aqui, eu sou colecionador, vocês devem estar percebendo aqui atrás, mas esse aqui eu encontrei seminovo, é bem difícil de achar, mas na internet deve ter para baixar e tal, enfim. E aí o filme seguinte do Haneke, que é um estouro de sucesso também, que é A Professora de Piano. Ó, tá branco, né, gente? Tá difícil de ver. A Professora de Piano é com a Isabelle Huppert, a famosa, grande Isabelle Huppert, né? Ela vai ganhar o prêmio, o segundo prêmio dela, na verdade, de melhor atriz em Cannes por esse filme, A Professora de Piano, que ela faz uma professora de piano sadomasoquista, que gosta de sexo hardcore, que sai pela noite em busca de novidades, e que acaba se envolvendo com um aluno dela no filme. E é um filme lindo também, muito bom. Tá lindo que eu digo cinematograficamente falando, tá, gente? É muito bom o filme, muito forte. E tem uma relação dela com a mãe também, que é muito forte ali, que é uma presença muito forte, que é a famosa também atriz que faz a mãe, né? Que é a... se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Porque ela também vai aparecer em outro filme do Michael Haneke, que é O Cachê. Ela também vai fazer uma participação nesse filme. Tá? Eu não encontrei o nome aqui, mas tenho certeza que é ela, que é aquela atriz que já trabalhou com o Luquino Visconde, que é a Girardot, que é uma ótima atriz, uma atriz lendária até, e fez filmes muito importantes. E A Professora de Piano também, como eu disse, vai ser um sucesso. O filme seguinte dele, agora eu estou na dúvida, eu acho que é O Cachê, né? O Cachê é o próximo, e depois ele vai fazer um outro filme com a Isabelle Huppert, que é O Tempo do Lobo, que é um filme muito interessante também,
que é meio futurista, meio ficção científica, e é um filme que não saiu no Brasil em DVD. Acho que é o único dele, inclusive, que não foi lançado no Brasil em DVD, desses mais famosos, é O Tempo do Lobo, que é com a Isabelle Huppert. E tem o cachê, aí no meio do caminho todo tem o cachê que vai dar ele o prêmio de diretor em Cannes, que é esse filme que eu já citei para vocês, que fala dessa câmera escondida, da vigilância, que é uma história que parte de um ponto, digamos, talvez não tão original, mas que os desdobramentos são muito interessantes. É um casal, que é interpretado pela Juliette Binoche e pelo Daniel Aiteiu. Eles são gravados, né? Na verdade, a fachada da casa deles é gravada, e essa pessoa grava umas fitas ali, deixa a fita na frente, na casa dele, no envelope, lá com os desenhos de criança, com a boca sangrando e tal. E são fitas misteriosas que começam a aparecer na casa do cara, com imagens da fachada da casa dele. Ele não se entende o que é aquilo, e aí começa aquilo voltar a remeter ao passado dele, por meio daqueles desenhos. E aí você começa a descobrir que o passado desse cara, quando ele era criança, foi um passado meio nebuloso. Ele teve uma relação difícil com outro menino, que é um descendente de argeliano, né? E que aí você já vê essa tensão também da Europa com os imigrantes, né? Que o Haneke começa a tratar aí também, mais pelo ponto de vista, digamos, do explorador, né? No dono da fazenda ali, onde aquele menino foi criado, o imigrante. Os pais foram assassinados, o menino foi criado pela família do protagonista, e houve uma relação de ódio entre eles na infância, como se fossem dois irmãos indesejados, né? Uma coisa meio de tensão entre eles. E isso vai depois se replicar na vida adulta, quando o personagem principal do Daniel, ele começa a ser atacado ou começa a ser ameaçado por essas fitas. E a gente começa a perceber que isso tem um desdobramento muito maior do que a gente imagina. É um filmaço, um dos melhores filmes do Haneke. É cru, é frio, como boa parte dos filmes dele, ou como a maioria. É direto, planos longos, tá? O filme começa, inclusive, com o plano da fachada, da fita, e esse take do início é muito interessante, porque durante os créditos, né, aquelas letrinhas pequenininhas, na verdade a gente está vendo ali o que os personagens já estão vendo, é eles assistindo a fita. E já o Haneke estabelece aí uma relação bem interessante entre espectador, personagem e todo aquele suspense que está sendo criado ali em torno daquela imagem, que, como eu disse, poderia ser uma imagem simples, mas a gente sabe que não é, né? E a vida cotidiana, ela também assusta, né? Você receber uma imagem da sua própria casa, da sua própria vida, e você se questiona por que as pessoas querem, né, sei lá, assistirem sua vida, né? E ele também começa a questionar essa questão da nossa relação com as imagens, com o mundo imagem, o que ele já havia tratado de maneira muito forte no vídeo de Benny. E veja de novo que é uma constância essa questão da classe média alta, que o filme ele é ocupado por uma classe média alta, francesa, intelectualizada, que é ali, digamos, atacada pelo passado dela, né? Aqueles fantasmas do passado que insistem em retornar. E o filme é brilhante, né, gente? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E depois do filme Cachê, a gente vai dar um pulo grande, né, gente? Já vamos para o A Fita Branca, que é o filme... não, depois tem a versão americana do Funny Games, né? Vamos lembrar aqui. O Haneke, ele fez uma versão americana do Funny Games com a Naomi Watts. Os atores que haviam trabalhado na versão anterior, que são excelentes, né? O Ulrich Mühe, que é aquele ator que depois faria A Vida dos Outros, aquele filme alemão famoso, e a Susanne Lotter, que é uma atriz fantástica, que vai aparecer também em A Fita Branca. Isso também é importante lembrar, gente, que os filmes do Haneke, os atores se repetem bastante, né? Ele costuma trabalhar com atores semelhantes e com uma equipe técnica semelhante, né? O Christian Berger, que é o diretor de fotografia de A Fita Branca, também foi o diretor de fotografia no Cachê, e também será, né, o diretor de fotografia do mais recente dele, do Happy Ends, que é um grande diretor de fotografia, já trabalhou com o Amos Guitai, trabalhou com vários diretores importantes também. Tá? E o Violência Gratuita, é interessante a gente notar que a Susan Lotter, o Ulrich Mühe e o Arno Frisch são os mesmos atores que trabalharam no vídeo de Benny, fazendo o pai, a mãe e o filho. Aqui fazendo a mãe, o marido e o assassino, né? Repetem. Dá a impressão, inclusive, às vezes, de que o menino do vídeo de Benny é o assassino do Violência Gratuita, que é uma teoria meio maluca, né? Se a gente for pensar, porque os personagens estão se repetindo.
cronologicamente é possível, porque o ator é o mesmo. Quer dizer, esse cara pode ter crescido. Claro que os nomes são diferentes. No filme do Benny, ele chama Benny, e no filme, no Violência Gratuita, tem outro nome. Só que olha só que engraçado que eu vou comentar aqui, já que eu entrei nesse assunto. Não sei se vocês viram o Happy End, o último filme do Haneke, mas tem um personagem no Happy End, que é o Jean-Louis Trintignant, aquele grande ator francês, que ele conta uma história ao longo do filme que você vai lembrar na hora do Amor, que o Amor também é com ele, com o Jean-Louis Trintignant. E ele vai narrar uma situação que o mesmo personagem que ele viveu no Amor fez no filme Amor. Quer dizer, a gente tem a impressão que também é o mesmo cara, que esses filmes estão se conversando, né? E essa teia de filmes começa a ficar bem interessante. Se a gente pensar que essas pessoas podem ser a mesma e uma possível continuação, tá? Mas eu acho que o Haneke faz isso muito para provocar o espectador mesmo, né? Porque a gente acaba, digamos, nos ligando nesses filmes como se eles fossem todos filmes muito próximos. E na verdade são, né? Muito próximos esteticamente, principalmente, né? Principalmente no sentido estético, que o Haneke ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito rigoroso com a mise-en-scène dele, com a construção do cinema dele. A Fita Branca é um filme que ele vai fazer com fotografia em preto e branco, é um filme de época. À primeira vista, a gente pode até dizer que ele está quebrando uma constante dele, que eram filmes contemporâneos, né? Se você pegar toda, com exceção do Castelo, que é uma adaptação do Kafka, todos os filmes que o Haneke fez ali, e talvez com exceção do Tempo do Lobo, que é um filme um pouco futurista, mas é um futuro muito próximo do nosso, A Fita Branca é um filme que vai dar uma quebra muito forte na carreira dele, não tanto em relação à temática, mas é um filme preto e branco, como eu disse aqui, e é um filme de época. Ele é passado um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, e muita gente interpreta esse filme como se fosse um filme sobre a ascensão do nazismo, digamos assim, o germe ali, germinando o que seria depois o nazismo alemão, tá? Porque o filme ele se passa num momento emblemático, em um pequeno vilarejo, onde há ali uma relação de criados, crianças, barão, igreja, os estratos da sociedade estão bem representados, e a maldade está correndo ali. Inclusive, a gente fica na dúvida, em um determinado momento, se as crianças não são realmente as propagadoras do mal. E aí a gente volta também a pensar no vídeo de Benny, a gente volta a pensar em outros filmes do Haneke, no qual as crianças não são tão boas quanto parecem. Tá? Ele desconstrói um pouco essa imagem da criança que a gente tem. E no cachê, principalmente. Porque tem essa questão do trauma do imigrante causado pela criança. Então, quer dizer, as crianças não são figuras tão angelicais como a gente vê no cinema americano, por exemplo. Tá? Estou usando o exemplo do cinema americano, mas tem outros cinemas também que mostram uma criança muito idealizada. E o Haneke não faz isso. E a Fita Branca, a gente começa a constatar ao longo do filme que nesse vilarejo começam a ocorrer algumas mortes e alguns problemas. E a gente começa a constatar que talvez o problema não seja em uma pessoa, ou em duas, ou em três, mas seja no globo, no total, né, no todo desse vilarejo. O mal ele é uma coisa que você não vai encontrar um agente especificamente que está causando ele, mas são várias pessoas que estão causando esse mal, digamos assim, e é difícil você encontrar um culpado. Toda a sociedade, no fim das contas, está muito doente ali, nesse filme, que é brilhante, como eu disse, e que simbolicamente termina em uma igreja. Que eu acho que é muito simbólico isso, com aquele fade-out, né? Com aquela câmera que vai escurecendo até desaparecer a imagem. E é muito forte, inclusive, isso também. E depois de A Fita Branca, ele vai ganhar a Palma de Ouro em Cannes com esse filme. E ele vai fazer um filme que ele vai ganhar de novo a Palma de Ouro, né? Que é O Amor. Que é um filmaço também dele, que até ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Esse aqui, ó, O Amor. Que é com o Jean-Louis Trintignant e a Emmanuelle Rivat. Que é um casal que não dispensa comentários, né, gente? E a história de uma velhice. E aqui a gente chega num ponto interessante da carreira do Haneke, que muita gente questionou isso, inclusive. Poxa, quer dizer então que o Haneke ele fez um filme de amor? Pode ser, você pode interpretar o filme dessa forma. Mas eu acho que ele também é um filme cruel, obviamente, mas eu acho que essa história de amor ela é contada por um outro caminho. É uma outra via, né? Talvez o grande ato de amor do protagonista tenha sido
desculpa, gente, eu vou dar o spoiler aqui, não tem como não dar, tenha sido matar a própria mulher dele. Né? Esse é o grande ato de amor do filme. Quer dizer, o amor e a crueldade estão convivendo a todo momento ali. E o filme também tem a questão da clausura, que é muito presente. Quando o filme começa, o amor, vocês vão lembrar, é aquela cena que os bombeiros estão querendo invadir a casa, né? E aí a gente já dá, com essa sequência, o Haneke já dá a tônica do filme. Quer dizer, é um filme de clausura. Tem uma cena do filme, logo em seguida, que a gente vai ver os personagens num teatro. É um plano geral, eles estão sentados ali, a gente vê eles, mas também o Haneke não está dando destaque total para eles. E a gente procura esses personagens. E veja que interessante, de novo, ele opta por um plano geral, um plano com certa distância, e que obriga o espectador a escolher onde ele vai olhar e procurar os personagens. Ele vai fazer isso também, ou melhor, ele fez isso no final do Cachê, que é emblemático o final também, porque tem um encontro de personagens naquele quadro, na frente da escola do menino. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir ver. Mas tem dois personagens ali que não deveriam se encontrar, mas se encontram. E aquilo vai dizer muito sobre o futuro daquelas pessoas, de que o mal continua ali. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, né? O Haneke, ele está provocando o nosso olhar e obrigando a gente a olhar com mais atenção a tudo que ele está fazendo ali. E usando o plano geral, ele obriga a gente a olhar isso com mais atenção. E essa cena, agora voltando para o amor, essa cena do teatro é a única cena, logo depois tem uma outra, que eles cumprimentam umas pessoas ali no hall do teatro, e depois a gente vai para o apartamento. E a gente não vai mais sair do apartamento o filme todo. E ele é também um filme sobre clausura, sobre o fim da vida, sobre a morte, mas também sobre o amor. E o título, por sinal, não deixa de ser interessante, né? Muito interessante, por sinal. E depois do amor, aí a gente chega no último, né, gente? Acho que eu não pulei nenhum. Que é o Happy End, que não saiu em DVD e não saiu nem no cinema no Brasil ainda. Eu já assisti o filme. Eu acho interessante, não é o melhor Haneke. Na verdade, é um dos piores filmes dele, mas isso não quer dizer que seja ruim. É bom o filme, mas não está à altura dos filmes anteriores. Mas é bem interessante, porque ele continua questionando essa questão do mundo imagem, agora não mais com a câmera de vídeo, mas agora com as câmeras de celular, as câmeras digital, mas os efeitos são tão destrutivos quanto eram antes, tá? E, de novo, a gente está numa família abastada. Agora, muito mais abastada do que a gente imagina. E, de novo, ele vai usar aquela questão da câmera de segurança, quando tem a sequência do desmoronamento, logo no começo do Happy End. E o título não podia ser mais irônico, né, gente? Happy End, final feliz. A gente sabe que nos filmes do Haneke não existem finais felizes. Portanto, é um filme interessante. Vejam, Happy End é com a Isabelle Huppert, também a história de uma família que está se degradando. E aí a gente volta lá para o primeiro filme que ele fez para o cinema, que é O Sétimo Continente, que também é a história de uma família que está se degradando, que está terminando, que está se deteriorando, digamos assim. Bom, acho que deu para dar uma visão geral desse chamado cinema da crueldade. Muita gente, como eu disse, critica o Michael Haneke, diz que ele é apelativo, que ele apela à crueldade o tempo todo, que ele seria um cineasta que utiliza a violência para chocar gratuitamente o espectador, mas ele provoca, é um cineasta que realmente provoca o espectador, e a gente nunca sai indiferente dos filmes do Michael Haneke. Inclusive, recentemente, com o lançamento, recentemente não, né, ano passado, faz o que, quase um ano, quando o Happy End passou em Cannes, eu lembro que eu li uma crítica em um jornal, eu não me lembro quem foi que escreveu, que o crítico dizia o seguinte, que o Haneke estava se repetindo muito, que ele estava ficando cansativo e que a plateia não estava mais gostando dele por isso, que a fórmula dele estava desgastada. É isso que o crítico quis dizer. Gente, na boa, eu acho que esse é um dos piores clichês que a crítica de cinema usa, essa coisa que a fórmula está desgastada. Gente, um diretor que se diz um autor, que se propõe a ser um autor de cinema, ele vai perseguir uma mesma fórmula, uma mesma forma, na verdade, porque é o cinema que ele faz. É a mesma coisa que a gente dissesse que o Fellini deveria mudar porque ele está sendo cansativo, ou que o Woody Allen deveria mudar porque ele está sendo cansativo, enfim, inúmeros e inúmeros diretores. É uma bobagem, tá, gente? Isso é uma bobagem, sem tamanho. Um diretor não precisa mudar o seu estilo e se preocupar em ser ou não cansativo para uma plateia. Ele é um artista e ele vai fazer o filme que ele deseja fazer. Se a plateia gostou ou não, aí quem vai decidir é o público, é a crítica, é quem vai receber isso. Portanto, essa coisa de que a fórmula está desgastada, isso é uma bobagem. Eu espero que o Haneke continue fazendo filmes como ele sempre fez, que eu acho os filmes dele, muito interessantes. Gente, é isso. Deixa eu ler rapidinho aqui os comentários, que a gente estourei muito tempo hoje, né? Deixa eu subir aqui.
A Camila, tá sempre aqui, né, Camila? Obrigado pela sua participação. Ela diz, você sempre me surpreendendo. Amo palavras de cinema. Obrigado, Camila. Eu fico muito feliz, viu? O André Salomão dizendo, excelente crítica sobre o cinema de Haneke. Obrigado, André. A Camila de novo, Haneke e a dissecação do mal do homem maestro. Tá certo, Camila. Também aqui, numa lista de 10 filmes da vida de Binoche, citou O Sétimo Continente, entre outros. Numa lista de 10 filmes da vida de Binoche. O Sétimo Continente é um dos filmes mais interessantes dela, né? Ela fez vários filmes que eu gosto muito. O Sétimo Continente, eu gosto muito daquela que ela fez com... Ela fez mais de um com esse diretor também, que é o Cópia Fiel, com o Kiarostami. Eu gosto muito dela também no Rendezvous, aquele filme que ela fez nos anos 80, que é maravilhoso. A Insustentável Leveza do Ser. Eu gosto muito do Paciente Inglês. Por incrível que pareça, tem gente que odeia, né, o Paciente Inglês. Eu adoro. Eu acho lindo o filme. Fotografia incrível também. E ela tá no Paciente Inglês. Mas, enfim, tem vários filmes dela que são muito bons. Tá? Esse é um deles. O Cachê também. Acho até o Cachê melhor, viu? Aqui. A do Haneke, eu vi O Sétimo Continente, Amor e a Fita Branca. E a ver os demais. Veja, Camila, veja todos. São filmes muito interessantes. Começa aí pela trilogia da Frieza, O Sétimo Continente, O Vídeo de Benny, mas é o que eu disse. É forte, tá? Vai com calma. E o Joézer diz, os filmes de Haneke me causam, né, imenso desconforto, todos eles. Amor em especial e a evolução da doença degenerativa me incomoda mais que o final. Pois é, incomoda mesmo. Rapidinho, eu só me lembrei de uma coisa agora. O filme Amor, o Michael Haneke, ele escreveu esse filme inspirado na história de uma tia dele, que teve uma doença degenerativa. E uma fonte que eu li diz que a tia dele pediu que ele matasse ela, que ele praticasse ali a eutanásia. Ele teria se negado, ele não quis matar a tia, mas ela tinha esse desejo de morrer, porque ela sabia que ela estava digamos, né, no fio da meada ali, não tinha mais volta. Era uma doença degenerativa, não tinha mais como se curar. E ela teria feito essa proposta para ele. Tá? Eu li isso numa revista de cinema, na Teorema, quando saiu uma crítica desse filme. E, enfim, é uma situação meio complicada que ele viveu também. Gente, é isso. Michael Haneke foi o tema de hoje da nossa live, ou melhor, foi o Cineasta em Foco hoje. É difícil falar de um monte de filme, né? A gente acaba sendo muito breve. Falar de uma carreira precisa de muito tempo para isso. E eu estou com quase 40 minutos de live já. Eu queria agradecer muito quem participou, quem mandou mensagem, quem curtiu. Eu vi que teve quase 16 curtidas e coraçõezinhos aqui. Obrigado, gente. O vídeo continua no site, aqui na página também. Curtam, compartilham, deixem mensagens. E eu, na medida do possível, respondo todo mundo, ok? Sou Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema. E a gente se vê aqui todo domingo no nosso vídeo do Palavras de Cinema. Um grande abraço e até a semana que vem.